Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula do nosso livro Conheça a Bíblia Fazendo Arte? Vem comigo! Olha só, crianças, o nosso tema de hoje é ano, meses e dias. Mas para começar, a gente vai ler o nosso versinho do dia. Vai lá, pega a sua Bíblia e abra ela em 2 Samuel, capítulo 24, verso 8, que diz assim: Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Sabe, crianças? Vamos ver se você está aprendendo certinho na escola. Em quantos meses o ano é dividido? Dá um tempinho. E aí? Lembrou quantos meses são? Se você falou 12, muito bem! Nosso ano ele é dividido em 12 meses. E o começo de cada mês, ele é determinado, olha só, pela observação da lua. Olha só essa imagem, que legal! A lua mais escurinha, né, toda tampada, ela é chamada de lua nova. Depois a gente tem a lua nova visível, que ela tá quase toda tampada, mas tem uma partezinha que não. Depois nós temos o quarto crescente, que é metade. Temos a lua crescente gibosa, que ela é quase inteira livre, mas tem uma partezinha ainda que tá tampada. Temos a lua cheia, que é toda visível. Temos a lua gibosa minguante, que ela tá quase toda, mas tem um pedacinho ainda que aparece. Quarto minguante, que é meio a meio também. Lua minguante, quase toda separada, mas do lado direito. E a lua negra, que é inteira tampada. Olha só que legal essa imagem, né, crianças? Nós temos todos esses tipos de luas. E você sabe o que significa lua negra? Lua negra é a expressão que é usada para nomear a segunda lua nova, que acontece no mesmo mês. É bem difícil de acontecer, ela acontece com pouca frequência, mas olha só que linda que é a lua negra. Bonita, né, crianças? Mas você sabe como eram chamados os meses antigamente? Olha só, lá na Bíblia a gente tem algumas referências e alguns nomes dos meses. Então olha só que interessante, crianças. Abib, o mês de Abib, é o evento das espigas que acontecia nesse mês. E atualmente o mês de Abib é como se fosse os nossos meses de março e abril. Olha só que interessante. Ou seja, hoje em dia, nós estaríamos no mês de Abib. E nós podemos encontrar essa referência lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, no verso 4. Também a Bíblia cita o mês Ziv. Sabe que mês que é esse? Olha só que lindo. É o mês das flores. Ai, que delícia, né? Seria, no caso, então, o mês de abril e de maio. E a gente pode encontrar, então, a referência para esse nome, né? Lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Também tem o mês Etanim, que é o mês da colheita, muito importante, né? Atualmente seria os meses de setembro e de outubro. E a gente encontra então a sua referência lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 2. E por fim nós temos o mês de Bul, que é o mês das chuvas. E aí, aventureiro, você gosta de chuva? Que seria então entre os meses de outubro e de novembro. E nós podemos encontrar sua referência na Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, verso 38. Mais tarde, crianças, os meses eles foram simplesmente contados. Por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 1, verso 1, fala simplesmente o quarto mês, em vez de falar por um nome diferente. E a partir do cativeiro, a partir do momento que os israelitas foram para o cativeiro, eles passaram então a usar os nomes assírio-babilônicos dos meses, que são esses nomes que estão nessa tabela aqui. Olha só que interessante. O nome Nissan se referia então aos meses de março e abril, e a gente tem uma referência bíblica lá em Ester, capítulo 3, verso 7. Temos também Iviar, que seria entre abril e maio, Sivan, entre maio e junho, que a gente encontra lá em Ester, capítulo 8, verso 9, Tamuz, junho e julho, Ab, julho e agosto,
Elu, que seria entre agosto e setembro, que a gente encontra referência lá em Neemias, capítulo 6, verso 15. Tisri, que é setembro e outubro. Maresvã, que seria entre outubro e novembro. Quisleu, que seria entre novembro e dezembro, que a gente encontra referência lá em Neemias, capítulo 1, verso 1. Tebé, dezembro e janeiro, que a gente encontra referência em Ester, capítulo 2, verso 16. Sabá, que seria entre janeiro e fevereiro, que nós encontramos referência entre Zacarias, capítulo 1, verso 7. E Adar, fevereiro e março, que seria, a gente encontra referência no livro de Ester, no capítulo 3, verso 7. E aí, crianças, como um mês de compensação, foi adicionado, então, um segundo Elu ou um segundo Adar. A cada 7 anos, crianças, era comemorada, então, a libertação dos escravos hebreus com descanso dos animais de carga e das áreas de cultivo. O ano jubileu, ele era comemorado a cada 50 anos. E as famílias, elas se reuniam todas, as dívidas eram perdoadas e as terras, elas eram devolvidas aos proprietários originais. Olha só que interessante, nós podemos encontrar isso lá no livro de Levítico, no capítulo 25, do versos 8 ao 17. Olha só que interessante, né, crianças? Você já ouviu falar sobre algum desses meses? Bom, eu gosto muito da história de Ester, e lá na história de Ester fala bastante do mês de Adar. Você já ouviu falar de outro? Comenta aqui pra gente. Agora, acabou minha parte, então vocês ficam com o tio Jonathan fazendo a experiência dessa aula. Tchau, pessoal! Aventureiro, tudo bem? Vamos para mais uma experiência. Vocês sabiam que para os egípcios a semana tinha 10 dias? E foram os hebreus, então, que instituíram ali a semana de 7 dias, que nem a gente conhece hoje em dia. E o dia era contado de um pôr do sol ao outro, como a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, verso 5. E agora, então, vamos para a nossa experiência. Então vamos para a experiência. Olha só, esse arquivo aqui tem para você fazer download, tá prontinho. Serve de tesoura e de cola também. Então primeiro a gente vai recortar aqui o nosso círculo bonitinho e depois as nossas imagens para colocar em cada estação. Então cada estação tem 2 desenhos ali e eu ainda coloquei ali o nome da estação e o nome do mês com cores para te ajudar um pouquinho mais a colar no lugar certo, tá bom? Olha só, a gente vai dobrar aqui a parte de baixo, vamos passar cola e aí vamos colocar ali então na sua estação. Então cada estação tem coisas características, né? E a ideia aqui é trabalhar isso, colocar o que acontece, que figurinhas características nós temos de cada estação do ano. E olha que bonitão que ficou o nosso círculo. Oi, galerinha aventureira! Chegou o momento do Beijos e abraços! Então vamos lá! Quero mandar um beijo e um abraço bem especial para o Clube Soldadinhos de Jesus de Teresina, Piauí. Um abraço para o Clube Pirilambos, lá de Ribeirão Preto! Também para o Clube Pequenos Atalaias, distrito do Parque dos Coqueiros, de Natal. Um abração também para o Clube Estrelas do Rei, lá da Bahia! Colmeia Real, de Realeza, no Paraná. Um beijo e um abraço especial para vocês. Um abração para o Clube Brilho Celeste de Belo Horizonte. Mensageiros de Palmas de Tocantins. E um abração também para o Clube Estrelinhas de Timbaúba, que sempre está aqui com a gente. Então olha só, um beijo e um abraço especial para cada um de vocês que tem nos acompanhado. E ó, se você quer receber beijos e abraços, comenta aqui nesse vídeo pra gente mandar no próximo, tá bom? Tchau, pessoal!